Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos continuar aí com a parte 2 aí, com a aula 2, né? Continuação aí a nossa saga que estamos percorrendo aí no período democrático do Brasil, que vai de 1945 até 1964, né? Então nós estudamos na aula passada, né, o desenvolvimentismo, o desenvolvimento, a modernização proposta pelo governo JK, Juscelino Kubitschek, e lá nós falávamos que alguém acabaria tendo que pagar também esta conta deixada por JK, né? Então ele encerra ali o governo dele com as metas que ele havia proposto, né, naquele momento. Ele alcançou boa parte de suas metas, conseguiu ali implementar uma industrialização mais forte no país, conseguiu transferir a capital do Rio de Janeiro, né, do Palácio do Catete para o Palácio do Planalto, a nova capital do Brasil, Brasília, né? E interessante que o JK construiu, mas ele mesmo, né, praticamente não tomou posse ali, né? Isso vai ser ali feito por outro presidente que nós vamos começar a ver agora, né? Então nós vamos começar a ver neste período agora aqui o governo do presidente Jânio Quadros, né? Na campanha do Jânio Quadros, o Jânio Quadros é uma figura importante aqui da política, né, de São Paulo, estado de São Paulo. Jânio Quadros, ele teve um papel importante aqui, teve uma votação expressiva aqui também em São Paulo, já era um político conhecido na época, e ele vendo tudo isso, o Jânio Quadros fez toda a sua campanha, todo o seu slogan voltado para o combate da corrupção. Então perceba que nós estamos em 2020, né, uma história recente agora do nosso país, um quadro, né, infelizmente, de muita corrupção, entra governo, sai governo, muitas investigações em curso, e perceba você, meu querido aluno, minha querida aluna, que este tema aí de corrupção não é uma particularidade de agora, já é algo que já existe de um tempo, né? Então, na época, o Jânio Quadros, durante a campanha dele, ele aparecia com uma vassourinha na mão, uma vassoura de piaçava, dizendo que ele ia varrer a corrupção do país se ele conseguisse ser eleito, né? Então, o Jânio Quadros, ele era do partido da UDN, né, União Democrática Nacional. Ele foi eleito, né, na história política do Brasil com uma grande votação até hoje, né? Foi uma das grandes votações para presidente da República, ganhou com uma vantagem considerável do segundo colocado, né? O vice dele, novamente, foi João Goulart. Falou, professor, mas o João Goulart não estava lá com o Juscelino, agora ele está com o Jânio. Lembre-se que eu disse para vocês, na época, né, os candidatos saíam, né, em chapas diferentes, concorriam a situações diferentes, né, do Poder Executivo. Então, de novo aí, né, o João Goulart, o Jango, ele se candidatou a vice-presidente, né, e da República, foi eleito novamente pelo povo, e do outro lado, o Jânio Quadros, que era da UDN, se candidatou aí a presidente da República e também ganhou. Então, os dois ali, né, a figura de presidente e vice, eles tentavam ali, né, somar esforços, mas eram eleitos aí de forma diferente, tá? Não é tão parecido como é hoje. Nós temos uma chapa, nós temos uma aliança, coligações de partido, tá? Então aí sim tem essa diferença que é importante a gente perceber. Na época, né, então, houve aí pela UDN o Jânio Quadros, o João Goulart pelo PTB. E em 1961 tomava posse ali o Jânio Quadros, né, lá no Palácio do Planalto, já em Brasília. O fato é que quando o Jânio Quadros ele venceu, ele não tinha projetos, né? Ele não tinha ideias como o Eurico Gaspar Dutra, ele não tinha um pensamento, já um respaldo político como Getúlio Vargas, não tinha o plano de metas, não tinha o pensamento ali de desenvolvimento, por exemplo, do JK. Então ele ganhou para a presidência dizendo que ele ia combater a corrupção, mas no plano econômico, no plano de desenvolvimento, na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, na área do comércio exterior, não havia ideias, não era um homem que tinha realmente um projeto para o país, né? E é claro que quando ele ganha, ele vence as eleições, ele toma posse, ele já começa a criar uma série de situações que vai desagradar
amplas alas do poder, né? Tanto dos partidários ali, né? Do partido da UDN, então deputados, senadores, o povo em geral que votou, ele teve uma ampla votação do povo, as pessoas começaram a ficar desanimadas muito rapidamente com o governo de Jânio Quadros. Olha para vocês verem o que ele propunha, né? Então, na política interna, olha o que ele estava propondo. Ele dizia que o correto era a proibição do uso de biquínis, né? Então, nas praias aqui do nosso Brasil, imagina o Rio de Janeiro, aquele calor abrasador, e o Jânio Quadros estava dizendo, né? Estava querendo legislar, estava querendo criar leis, decretos que proibissem aí o uso de biquínis por parte das mulheres. Outra questão que ele começou a querer se implicar, a proibição do lança-perfume nos carnavais. E aqui eu vou abrir um parênteses interessante aqui para falar para vocês. Quando a gente fala sobre o lança-perfume, né, o lança-perfume é considerado hoje, né, atualmente, uma droga, né, uma droga ilícita, né, a polícia faz aí muitas investigações, apreensões, inclusive, de lança-perfume, porque hoje, né, o lança-perfume ele tem aí uma propriedade tóxica muito grande, uma série de produtos desconhecidos que podem realmente acabar com a vida das pessoas, né, ocasionando a dependência química. O lança-perfume que o professor Luiz está falando aqui é de um outro período, né, tem a ver com uma questão, inclusive, cultural. Então, o lança-perfume na época nem se compara ao lança-perfume de hoje, tá? Então, são coisas totalmente diferentes. O lança-perfume, ele era muito comum de ser utilizado nos carnavais. Acredite se quiser aí, né, durante os matinês, durante as festas, os bailes de carnaval, durante, né, aquele momento de folia, as pessoas acabavam fazendo uso de lança-perfume, havia uma certa aceitação, havia um certo relaxamento com relação ali ao uso do lança-perfume, que eu volto a frisar, era totalmente diferente do lança-perfume de hoje, né? Era uma outra substância, culturalmente naquela época era diferente, e acreditem vocês se quiserem, uma vez estava conversando eu com a minha mãe, para espanto, né, o professor Luiz, conversando com a minha mãe, e ela foi e confidenciou que na época dos carnavais, né, dos matinês, das festas de carnaval, no tempo ainda de juventude, né, dela, ela falou que ela também usou lança-perfume. Imagina a cara minha, né, fiquei pasmo de ver a minha mãe, né, a mãe da gente, a gente nunca imagina, né, mas se vocês até perguntarem, né, com todo respeito, claro, para os seus avós, aí, como curiosidade, certamente eles vão dizer para vocês aí que nos anos 60, aqui no Brasil, no Carnaval, o lança-perfume ele era, né, utilizado, era mais admitido, não tinha tanta repressão assim. Então, perceba, isso é um tema cultural, é um tema que não tem nada a ver. O presidente da República não deveria interferir nessas coisas. Proibição do uso de biquíni nas mulheres na praia, proibição do lança-perfume nos carnavais, o que isso interessaria para o desenvolvimento, para a economia, para a educação, para a área de saúde do país, por exemplo? Nada, né? E uma outra questão também que o Jânio Quadros, né? Claro que aí, quando a gente traz para os dias de hoje, é uma bandeira importante, né? Porque é de proteção aos animais. Na época, era muito comum ter as chamadas brigas de galo, as rinhas de galo, né? As pessoas apostavam, né, num galo contra o outro ali e acabava vendo qual galo que venceria. Então ele vai combater também esse tipo de situação, mas com todo respeito, eram áreas da política interna que não interessavam para o nosso país, não dizia, isso não queria dizer nada, não trazia nenhum tipo de benefício, né? E são áreas que deveriam estar mais ligadas, né, propriamente dita à área do direito, à área de segurança pública, e não a área do presidente da República, né? Na política externa, né, no que diz as relações do Brasil com outras nações, ele vai promover o afastamento das grandes potências, ele vai condecorar, né, na época, né, o guerrilheiro, o personagem da Revolução Cubana, né, o Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, uma importante, uma das maiores honrarias, né, que o país concede. Então, aí o Jânio Quadros vai conferir aí este título, este reconhecimento brasileiro para o Che Guevara. E com todo respeito ao Che Guevara, que nada tem a ver também com a história brasileira, não deu nenhum tipo de contribuição para o país, né? Se Cuba tivesse condecorado o Che Guevara, ou o Congo, ou até na Bolívia,
por onde ele se envolveu, né, nos movimentos revolucionários que ele se propunha fazer, aí tudo bem. Mas aqui no Brasil não tinha cabimento, né, condecorar aí o Che Guevara, porque ele não tinha nenhuma relação histórica, nada tão estreito, né? Não havia nenhum tipo de feito de parceria com o Brasil que justificasse esse tipo de condecoração, né? E aí ele vai começar a fazer um alinhamento, né, o Jânio Quadros, ele vai estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, lembrando vocês que lá o Eurico Gaspar Dutra, em 45, né, em diante, ele vai romper essas relações diplomáticas com a União Soviética. Em 61, aí, ao contrário dele, né, na contramão, o Jânio Quadros vai estabelecer, vai estreitar essas relações diplomáticas. Professor, mas o que isso significa? Lembro você que dentro desse período aí nós estávamos vivendo o período da Guerra Fria, né, esse conflito que foi desenvolvido, né, ideológico, o risco de uma outra guerra nuclear, né, que envolvia de um lado os Estados Unidos, que representava as potências, né, representava o mundo capitalista, e a União Soviética, né, que hoje a gente fala, né, tem a Rússia lá, que na época representava os interesses ali, toda uma ideologia do pensamento socialista, comunista, né? Então, quando, né, e o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos, isso ficou muito claro nas nossas aulas ali, quando nós vimos o alinhamento, tanto por parte do governo Dutra e também depois a aproximação do governo JK, e aí na contramão disso daí, vinha o Jânio Quadros reestabelecendo conexões diplomáticas aí com a União Soviética, né? Ele vai também abrir relações comerciais com a República Popular da China. A China, naquela época, a exemplo da União Soviética, era, né, uma nação comunista, socialista, né, que tinha cometido ali severas questões de exceção, né, que a gente vai ver em próximas aulas, nas próximas aulas. O fato é que o Jânio Quadros estava se aproximando de nações ali do eixo comunista, né, do eixo socialista, né? E aqui na área interna da economia, no dia a dia, né, onde nos interessa, aqui no país houve um aumento muito grande do preço do pão e também dos combustíveis, né? Até hoje há um grande termômetro para a economia, quando no mercado interno, né, começa a subir demais o valor dos combustíveis ou o preço, né, do gás aí de cozinha, isso já acende um alerta que as coisas não estão bem na economia brasileira, né? Então, na época, o pão e os combustíveis começaram a subir de forma acelerada, porque o governo, aí no caso do João, né, no caso do Jânio Quadros, ele não repassou ali os subsídios, não deu incentivo para essas empresas, para as indústrias, não fez repasses, não fez concessões de diminuição de impostos e acabou gerando um aumento significativo nesses gêneros, né? Então, em pouquíssimo tempo, o governo de Jânio Quadros começou a desagradar tanto a direita quanto a esquerda, né? Tanto seus apoiadores quanto aqueles que, né, a oposição, aquelas pessoas que criticavam a figura de Jânio Quadros. O Jânio Quadros não consultava, para vocês terem uma ideia, nem o próprio partido da União Democrática Nacional, da UDN, o Congresso, né, tinha a maioria do PTB e do PSD, né, ligados ali ao vice-presidente João Goulart, ele não conseguia aprovar nenhuma proposta dele, né? A gente viu as propostas descabidas, né, que ele estava propondo ali. Então, como ele era uma figura que mostrava um certo descontrole, um certo despreparo, uma falta de planejamento, os deputados e senadores não aprovavam seus projetos de lei. E o que isso vai acontecer? Vai criando um clima de instabilidade, ele não vai conseguir governar o país porque vai perder o apoio, né, dos seus próprios partidários e principalmente ali da oposição. Então, no dia 25 de agosto, né, de 1961, a gente, né, agora mês de setembro iniciando, a gente teve recentemente aniversário deste episódio, em 25 de agosto de 1961, era uma sexta-feira, o Jânio Quadros foi lá, redigiu um pedido de renúncia, escreveu uma carta de renúncia e entregou ao Congresso Nacional. Então, o professor, vi que ele fez isso. Ele tentou uma estratégia arriscada que acabou não surtindo efeito. Ele entregou aí esta carta de renúncia, pensando que o povo sairia às ruas, aquele povo que votou nele, teve
uma larga e expressiva votação, ele pensou que o povo iria para a rua, ia pedir o retorno dele e que ele voltaria, né, no braço do povo, igual Getúlio Vargas, que ele voltaria com mais poderes, que ele voltaria com mais respeito aí por parte dos seus opositores, principalmente lá no Congresso Nacional. Ele achou que a imprensa ia explorar o fato, ia gerar ali um fato novo, né? Que o povo sairia nas ruas e queria governar com o apoio do Congresso. O Congresso aceitou o pedido dele, afinal de contas, isso partiu da vontade dele, né? E o povo nem sequer ligou, agiu com indiferença. Então, esta estratégia que o Jânio Quadros fez não foi bem sucedida e penso eu, né, que foi o melhor que ele fez para ele também, para a vida dele, né? Então aí a figura do Jânio Quadros, né, este senhor simpático aí de óculos e bigode, aqui ele durante a campanha dele com a vassoura, né, que ele dizia que ele ia varrer aí a corrupção do nosso país, né, com a vassourinha, né? Então tudo haviam jingles, né, músicas, slogans aí da bandalheira de que a corrupção no Brasil precisava ser varrida, né? Então, é claro que quando ele entrega a sua renúncia, querendo deixar o poder, quem automaticamente, né, quem de forma natural assume aí o poder? Tem que ser o vice-presidente da República, que foi eleito de forma democrática, né? Só que a figura do João Goulart, por ele ter sido muito ligado ao ex-presidente Getúlio Vargas, por ele ter sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, por ele ter um pensamento muito populista, voltado à classe dos trabalhadores, a classe, sem dúvida nenhuma, maior beneficiada, né, do Getúlio Vargas, as pessoas olhavam, né, quando eu digo as pessoas, o povo adorava o João Goulart, mas os seus opositores, os membros do Congresso, as alas das Forças Armadas, olhavam com muita desconfiança no João Goulart, porque via nele um herdeiro em potencial de continuar com aquela política populista do Getúlio Vargas, né? Então, houve uma batalha pela posse de Jango. O João Goulart, ele era amplamente apoiado pelos trabalhadores, mas olhado, conforme eu disse, com desconfiança pelos empresários e principalmente pelas alas das Forças Armadas, que viam nele aí um ar de comunista, né? Então, os setores ali conservadores, na época, sobretudo das Forças Armadas, tentaram impedir que ele tomasse a posse como presidente da República, né, uma vez que o Jânio Quadros entregou a sua renúncia. Cabe aqui dizer que, naquele momento, o João Goulart sequer foi avisado, consultado pelo Jânio Quadros, ele que estava numa viagem diplomática representando o Brasil na China, quando ele, né, estava retornando, ele foi avisado deste episódio, quando ainda estava lá na China. Então, houve uma articulação aqui nos bastidores para que impedisse a posse dele como presidente da República, né? Lá no sul do país, havia um governador chamado Leonel Brizola, uma figura extremamente respeitada, caricata, muito conhecido na política brasileira, né? Até nos anos 90, ele também foi candidato, teve ainda uma vida longa na política do Brasil, né? Ele liderou, ele que era, né, do PTB, do partido aí do João Goulart, ele liderou, ele articulou, ele correu atrás para fazer uma campanha pela legalidade para garantir que o João Goulart pudesse tomar a posse como presidente da República, para contrariar aí a articulação de um possível golpe que estava sendo gestado ali pelos membros mais conservadores e principalmente das Forças Armadas, né? O impasse foi resolvido, né? O João Goulart, né, o apelido Jango, né? O Jango, ele foi empossado, teve a sua posse garantida como presidente da República. No entanto, para a posse dele, nomearam, né, o Congresso nomeou ali a figura de um primeiro-ministro, né, alguém que praticamente controlaria, auditaria, fiscalizaria, alguém que dividiria, né, os poderes que o presidente da República tinha. Nesta época aí, o primeiro-ministro, a figura do Tancredo Neves, né, que nós vamos falar mais lá na frente, né, figura importante durante a ditadura aqui no Brasil, né? O fato é que deveria haver uma consulta em 1965, né, já quase praticamente no final
do mandato dele. Então, olha para vocês verem o que o pessoal articulou lá. Tentaram diminuir o poder dele, isso não estava previsto na Constituição e nem na época, né, das eleições que ele ganhou para vice, para que ele pudesse assumir a presidência da República. Criaram aí a figura de um primeiro-ministro e queriam que só em 1965 tivesse um plebiscito, uma consulta popular, para as pessoas dizerem se ficaríamos com o modelo presidencialista, né, que é um modelo que vem desde o início da República no Brasil, ou se nós adotaríamos no Brasil uma democracia parlamentar, ou seja, além da figura do presidente, teríamos ali a figura do primeiro-ministro, né, que teria maiores poderes até do que o próprio presidente da República. Essa consulta popular, ela foi antecipada e o sistema presidencialista venceu aí nessa consulta pública. O povo disse que não queria o parlamentarismo no Brasil e aí o João Goulart teve a paz, né, por assim dizer, para poder continuar tocando ali o seu governo, né? E claro que ele também não vai perder tempo, assim que ele foi empossado como presidente da República, com o passar dos meses, ele vai começar a bater em cima de uma questão importantíssima no Brasil, são as reformas sociais no campo, né? A chamada reforma agrária, né? O país até hoje tem muitos latifúndios, muitas grandes porções de terra que estão na mão de poucas pessoas, e muitas pessoas não têm terra nenhuma, né? Então era uma situação ruim que os trabalhadores rurais enfrentavam no campo, a exploração por parte ali de muitos proprietários de terra, né? Houve ali um aumento constante do arrendamento de terras. Além disso, tinha, né, esses trabalhadores tinham que trabalhar nas terras dos proprietários uma vez por semana, fazendo melhorias, né? Conhecidos como cambão. Isso lembra lá na época da Idade Média, no feudalismo, a ideia do senhor feudal e dos servos. Então, perceba que é uma coisa arcaica que ainda existia nas áreas rurais aqui do Brasil, né? E claro que ele vai encontrar ali, né, no Francisco Julião, né, um personagem, um aliado para poder defender as suas ideias. O Francisco Julião, que era um advogado, ele era político lá pernambucano, ele vai criar aí as chamadas ligas camponesas para poder defender ali os trabalhadores rurais dos abusos aí dos proprietários, dos donos das terras, né? Então, aos poucos, esta organização começou a crescer e os trabalhadores aí rurais, os trabalhadores do campo, começaram a ser ouvidos, né? Houve esta organização dos trabalhadores lá no campo, ajudou a formular as propostas para uma possível reforma agrária no país, para a divisão, para a distribuição de terras. Isso seria importante, inclusive, para acabar um pouco a desigualdade social. Se a gente parar para pensar até nos dias de hoje, quantas pessoas que não têm casa, quantas pessoas que não têm terra, quantas pessoas ainda, né, precisam viver aí sem ter um pedaço de terra para plantar, uma casa, né, sequer para morar. Então, isso tem a ver também com a questão das desigualdades sociais aí no nosso país, né? Então, isso garantiria, se a reforma agrária no Brasil acontecesse, né? Ela estava sendo pensada pelo governo João Goulart nos anos 60 e até hoje, em 2020, ela não aconteceu aí no país, né? Se naquela época a reforma agrária tivesse ocorrido, ela garantiria o acesso à terra para milhões de trabalhadores rurais, né? E isso, claro, geraria a desapropriação das terras e a indenização aos proprietários. O problema é, professor, mas se os proprietários vinham receber, por que eles achavam ruim? É porque geralmente ia receber um valor infinitamente menor do que as terras de fato, né, no julgamento desses proprietários valiam, né? Então, não compensaria para eles, né? Ele também tinha proposto as chamadas reformas de base, né? Então, essas reformas de base, o João Goulart tinha pensado na reforma agrária e estender ali o direito de voto aos analfabetos, aos cabos, soldados e sargentos das Forças Armadas que, pela Constituição da época, eram impedidos de votar, né? Então, a ideia era nacionalizar as empresas prestadoras de serviços públicos, né? Os chamados serviços essenciais, e também as empresas farmacêuticas, né, para que o remédio tivesse aí um valor mais baixo. Então, era interessante o pensamento, né, do João Goulart, principalmente para o povo, né, o povo seria beneficiado, né, e aí é claro que ele começa
a desenvolver já também esse sistema mais popular, mais populista, né, que atendia a classe mais pobre do país, né? Aumentar o monopólio da Petrobras, ou seja, a Petrobras ter de novo o controle, né, assim como o Getúlio Vargas queria, ter o controle maior da sua produção e cada vez menos a presença do dinheiro americano, do dinheiro internacional na Petrobras. Ele queria limitar a remessa de lucros para o exterior das empresas multinacionais que existiam no Brasil. Então, vai na contramão do pensamento de Juscelino, né? Mais alinhado com o pensamento lá de Getúlio Vargas. De fato, João Goulart tinha muito dessa herança, né, do Getúlio Vargas. Estas propostas, na visão do João Goulart, diminuiriam as desigualdades sociais aqui, né, na sociedade brasileira, mas, por outro lado, elas eram interpretadas como uma ameaça para as empresas multinacionais, para as alas diplomáticas, sobretudo das multinacionais, do governo americano, para as Forças Armadas, ele começava a ser visto como um risco, né? Como aí o segundo pai dos pobres no Brasil, né? Houve um avanço da mobilização social para se tentar dar um golpe aí contra o João Goulart, né? Então, as críticas ao governo do Jango começaram a crescer muito por uma ala mais conservadora da sociedade, a classe média, né? A classe mais rica. A inflação aumentou muito, chegou a 78% em 1963, então fazia pouco tempo que eles estavam no governo, e claro que esta a inflação não foi criada, não foi construída por ele, não era culpa dele, mas não interessa, ele sentou lá na cadeira, é o presidente da República, ele tem que resolver a situação. Ninguém na época discutia que o avanço, a modernização do Brasil, a dívida externa, que foi, né, os pesados empréstimos feitos pelo Juscelino Kubitschek, estavam, né, acabando levando o Brasil para esta grande quantidade de inflação. Mas ninguém queria saber disso na época, né? O Juscelino tinha feito a parte dele e cabia ali agora a figura do João Goulart resolver o problema. Então, o crescimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, caiu para 1,5% em 1963, nós que já vimos que o aumento, o crescimento econômico do Brasil flutuava na casa de 8%, recrudesceu, diminuiu para 1,5%, né? Então, a instituição das reformas de base através de decretos, né, em comícios, o que acontecia? Em vez de lançar esse projeto para os deputados e para os senadores, né, votarem a possibilidade de ter aí esta reforma de base, perderia-se, né, na visão dele, muito tempo, e certamente lá no Congresso ele encontraria resistência de parte dos deputados e senadores. Então, para não correr esse risco, ele utilizava de um expediente que pode ser feito, embora não é o melhor, mas era através do decreto, né? Ou seja, ele decretava, o presidente da República tem essa autorização legal, né, essa licença legal para fazer o instrumento dos decretos, ou seja, é a vontade dele que está prevalecendo ali. E ele geralmente fazia isso em comícios, né? A exemplo do que também o Getúlio Vargas fazia, ele reuniu uma grande quantidade de pessoas, de trabalhadores, né? Aí nas grandes praças do Rio de Janeiro, de várias áreas em São Paulo, em várias localidades do Brasil, e fazia comícios dizendo que ele estava pensando em atender ali o interesse dos pobres, dos trabalhadores, né? Em contrapartida, as alas mais conservadoras, né, alas da igreja, alas, né, de pessoas da classe média, de trabalhadores urbanos com maior renda e, sobretudo, ali os empresários, eles vão fazer a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Ou seja, a igreja ali, uma parte da igreja no Brasil, né, não a igreja como um todo, mas uma parte da igreja católica e alguns membros acabaram fazendo esta campanha para criticar a ideia do pensamento do João Goulart, que era visto já como um pensamento meio temeroso, meio ligado ao comunismo, né? Então, milhares de pessoas foram às ruas em São Paulo, em oposição ao governo, né, de João Goulart, pedindo aí que ele fosse deposto, né, que ele saísse, inclusive, do poder, né? Houve um crescimento muito grande de greves, os estudantes, os operários, as classes mais pobres, os camponeses, os trabalhadores rurais
apoiavam o governo do João Goulart. Então, nós temos um Brasil dividido aí na história, foi um período da história aí nos anos 60, que as classes sociais do Brasil, né, os civis, tiveram uma divisão muito grande de interesses, né? De um lado, a ala mais conservadora, contrária ao João Goulart, e do outro lado, né, a área mais popular, as pessoas mais simples, todas ali desejosas de que o João Goulart continuasse ali com a proposição de benefícios para a massa, né? Para a grande quantidade de pessoas. E aí começou a ter, o que é um risco sempre, atos radicais, agressões, atentados, tanto por alas ligadas à esquerda, que apoiavam o João Goulart, quanto alas à direita, que eram contrárias a ele, né? Então, houve uma grande reação dos conservadores. Em 31 de março de 1964, tropas, né, do Exército Brasileiro partiram de Minas Gerais com direção ao Rio de Janeiro, né, onde o João Goulart estava, né, para poder depô-lo, para poder tirá-lo à força do poder, né? O João Goulart, o Jango, não aceitou este golpe, não aceitou esta imposição das Forças Armadas, pegou o avião e rumou para Brasília, mas já era tarde demais, já havia, né, proliferado aí a ideia deste golpe, e aí os militares, né, vão acabar pressionando, ele vai acabar deixando a presidência da República, né, porque não queria, por dois motivos, né, poderia naquele momento ocorrer uma grande guerra civil, um derramamento de sangue no Brasil, né, onde o próprio povo, onde as classes sociais poderiam ali brigar, e isso nunca esteve tão próximo de acontecer, nunca esteve tão claro de acontecer no Brasil, como naquele período ali dos anos 60 do governo João Goulart. E outro porque ele também temia pela própria vida, pela vida da família, né, da esposa, dos filhos. Então, o João Goulart, ele vai deixar o Brasil e vai se exilar, né, vai sair daqui do Brasil, vai para o Uruguai, né, onde ele permaneceu lá por um bom tempo, né? E aí os militares vão assumir o comando no país, né? Vai ter início aí o regime autoritário, a própria ditadura no Brasil. Aí a figura do João Goulart, né? Quando da sua posse, né? Aí com a faixa presidencial aí, né? No peito, né? Ostentando a faixa. Aí era ele num desses comícios que ele fazia para o povo, para as massas, né? Acompanhado ali pela esposa. Então na época o rádio, os comícios eram um meio muito importante de divulgação das ideias, de propagação das ideias ali dos presidentes da República, né? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, espero que você possa ter entendido, possa ter compreendido este período que vai de 1945 até 1964, que nós percorremos pelos períodos aí, pelos presidentes, né? Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, e finalizamos aí com o João Goulart. Nas próximas aulas, nós vamos aí ver de 64 até 1985, um outro período da história do Brasil, um período autoritário, um período onde teve aí a ditadura no Brasil, né? Um tema extremamente polêmico, extremamente importante de ser discutido aí na nossa história do Brasil, tá bom? Espero que você tenha gostado, né, desta parte 2, desta aula da parte 2 aqui da nossa matéria. Se você gostou aí, dá um joinha, dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva no canal, dê um toquezinho, clique, acione o sininho lá, para que você possa receber as notificações. Sempre que eu postar uma aula, você já vai ser avisado e não vai correr o risco aí de perder a continuação da nossa matéria, tá bom? Então eu agradeço a todos aí, um grande abraço, né? E até a nossa próxima aula. Até mais!